Olá, gente! Tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos contar a história Impenetrável Mistério. Vamos lá? Observação. Algumas descrições de rotinas, dos costumes, da existência de comércios ou localidades estranhas aos dias atuais, e mesmo a maneira como os fatos foram descritos, utilizando um linguajar diferenciado, são da época do ocorrido, o qual se passou entre as décadas de 1940 e 1950, quando existiam bares em estações, vias de terra e com matagais nas várias cidades do Brasil, e outros costumes desconhecidos pelos mais jovens da atualidade. Naquela época, já distante dos dias atuais, a TV ainda estava no início, e o principal meio de distração das famílias era o rádio, onde geralmente todos se reuniam ao seu redor para ouvirem radionovelas, músicas e programas que atraíam o interesse de muitos ouvintes, como o incrível, fantástico, extraordinário. Vamos lá. O que venho contar aqui passou-se comigo mesmo em Barra Mansa, estado do Rio, numa casa que ficava à rua Jansen de Melo, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Foi assim em 1935. Eu era o operador do cinema Eden. Após a sessão, que terminava sempre às 9h30, costumava ir em companhia de amigos até o bar São Luís e dali rumava para casa. Numa noite, fiquei até mais tarde na rua e só me recolhi por volta das 23 horas. Entrei no quarto, despi o paletó e o dependurei, como de costume, na própria chave da porta que eu trancava sistematicamente. Depois, tirei os cigarros e os fósforos. Coloquei-os sobre a mesinha de cabeceira, verifiquei se a janela estava bem fechada, fiz minhas orações e deitei-me como de costume. Ao lado de meu quarto havia outros 2 cômodos. No primeiro dormia meu irmão, com sua esposa e 2 filhos. No segundo, 3 primos e na parte de cima da casa moravam meus tios. Em certa altura, quando já estava ferrado no sono, fui despertado de maneira brusca. Era como se tivessem levado um bruto empurrão e tivesse a impressão perfeita de que uma força estranha me atirara por uma ribanceira. Estava tudo escuro. Procurei interruptor de luz, mas não houve meio de encontrá-lo. Eu estava como tolhido nos meus movimentos. Um aprisionamento nos músculos limitava a ação dos meus braços, das minhas pernas e do meu corpo todo. Tinha a noção vaga de que uma mudança radical se operara no meu leito em redor de mim. Impotente para sair dali, para me levantar e vencer o torpor, gritei com imensa dificuldade: "Acorda, gente!" Não tardou que meu irmão se levantasse e viesse me atender. Tinha consciência de tudo e não podia compreender como conseguiria ele entrar no meu quarto se eu havia fechado a porta com a chave e por dentro. Se eu estava espantado, porém a surpresa do meu irmão não era menor, pois ele me via deitado debaixo da mesa na sala de visitas. Minha cabeça pousava num dos próprios travesseiros, mas eu estava coberto com uma colcha que antes se achava no quarto onde dormiam meus 3 primos. Da beira do travesseiro até a porta de meu quarto, os cigarros e os fósforos espalhados pelo chão faziam um verdadeiro rastro. Tudo aquilo me dava a impressão de um acesso de sonambulismo, e a estranheza era maior visto como eu nunca fora sonâmbulo. Meu irmão estava pálido, trêmulo, e não dizia palavra alguma. Juntei a roupa, apanhei os cigarros e os fósforos e me dirigi para o meu quarto. Quando bati a mão na maçaneta da porta, senti um calafrio pelo corpo todo. A porta estava fechada por dentro. Meu pavor não teve limites. Sob os olhares estarrecidos do meu irmão, gritei alucinadamente até acordar toda a casa.
Até os vizinhos acudiram ante tamanho alarde, e em pouco a sala estava superlotada. Tem gente dentro do meu quarto, gritava eu numa aflição. Na verdade, era só o que podia se supor, com a porta e a janela fechada por dentro. Era aquela única hipótese lógica. Tem gente aí dentro, repetia eu, cada vez mais agitado. Os vizinhos logo se preveniram. Alguns foram buscar suas armas e ficaram distribuídos, uns do lado de fora, fiscalizando a janela, e outros por dentro, tomando conta da porta. Um dos meus primos foi buscar o machado e o meteu na porta. Em poucos instantes, a madeira cedeu aos golpes do ferro e a porta abriu violentamente. Mas da mesma forma que abriu, voltou a fechar rapidamente, como que impulsionada por alguém que estivesse por trás delas. Tem gente sim, é ladrão. Sai daí, bandido. Todos gritavam ferozes. A porta foi novamente empurrada para dentro e fez o mesmo movimento de retorno. A cena repetiu-se algumas vezes e, como não passasse daquilo, alguns se encorajaram e entraram no quarto. Em seguida, uma gargalhada estourou em todas as bocas, detrás da porta, fazendo-a voltar insistentemente. Estava um velho e inofensível colchão. Ah! Gargalharam. Gargalharam todos. Mas, no meio das risotas gerais, eu ia fazendo minhas observações e minha seriedade contagiou todas aquelas pessoas. Em pouco tempo, quietos, cabisbaixos, todos se curvaram ao peso daquele estarrecedor mistério. E não era para menos. A porta, mesmo toda espancada, mostrava a lingueta da ferradura para fora, sinal de que estava fechada por dentro, com a chave ainda em seu lugar. A janela, conforme todos constataram, estava hermeticamente fechada por dentro, e, da porta até a mesinha da cabeceira, os fósforos e os cigarros espalhados pelo chão continuavam um misterioso rastro que se estendia pela sala de visita até a minha cabeceira. Por muito tempo, o comentário pelas ruas da Barra Mansa foi exclusivamente em torno daquele espantoso fato: o mistério do homem que fora atirado através da porta fechada. Obrigado por nos acompanhar até aqui, um beijo e tchau, tchau.